Querido, na nossa meditação dessa noite, nós queremos meditar sobre um grande acontecimento que certamente irá acontecer. E a Bíblia diz que todo olho verá esse grande acontecimento, mas que nem todos estão preparados, nem todos estão apercebidos em relação ao que vai acontecer. Quando nós sabemos de algo que vai acontecer, quando nós nos preparamos, por exemplo, vai acontecer um casamento e eu tenho que participar desse casamento. É claro que eu vou me preparar para ir nesse casamento, preparar com bastante antecedência. Vai ter um aniversário, né? Eu tenho que me preparar. Vai ter uma festa, um grande evento, né? E os jovens já há tempo vêm se preparando para o congresso raiz que vai acontecer. Então, quer dizer, todos os acontecimentos que nós sabemos, que nós tomamos conhecimento e queremos participar, nós então nos preparamos para isso. Mas eu quero chamar você a atenção para um acontecimento, né, da volta de Jesus. Jesus está voltando, está próximo da volta de Jesus, e aí a pergunta é: você já se preparou? Você está pronto? Você está preparado? Se esse acontecimento for hoje, ou seja, se Jesus voltar agora, Jesus voltar essa noite, você está pronto? Para isso eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. São palavras de Jesus, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Versículo 42. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E o versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar. Pai querido, nós nessa hora nos colocamos na Tua presença, Pai, para ouvir a Tua palavra. Ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para os nossos corações. Que estejamos, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos, nossos corações abertos e sempre vigilantes, desejosos, ó Deus, deste grande acontecimento, que é a volta do Teu amado Filho. Que esse dia, ó Deus, nós não sejamos pegos de surpresa. Pai, que em nome de Jesus, se nessa noite alguém que ainda não está pronto, não está preparado, que o Senhor possa tocar em seus corações através dessa palavra, para que possamos, ó Deus, estar prontos, preparados para este grande acontecimento. Amém. Assim como disse, a volta de Jesus é algo certo, porque Ele prometeu, e a promessa, nenhuma das promessas de Jesus deixou de se cumprir, e algo que é certo, mas que o passar do dia com os nossos afazeres, as nossas ocupações, as nossas demandas das mais diversas, faz com que nós deixamos para depois. Quantas pessoas falam: não, ainda é cedo, ainda dá tempo, ainda sou muito jovem. E ainda, se Jesus não voltou, quando os discípulos começaram a proclamar a volta de Jesus, né, há quase 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, e até hoje Ele ainda não voltou. Mas, assim como o texto nos garante que nem Ele mesmo sabe o dia exato, nem os anjos do céu, ninguém sabe o dia. Ou seja, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados.
A primeira coisa que precisamos entender é que essa é uma promessa que logo vai se cumprir. Diante dos acontecimentos, diante de tudo aquilo que nós estamos vendo, vivendo, presenciando, vivenciando, nós entendemos que esse dia está próximo. E a Bíblia diz que todo olho verá. Não adianta falar, não, quando ele voltar eu já morri, acabou. Não. Não interessa se você passou para a eternidade ou se você faleceu e Jesus voltou e você morreu. A Bíblia diz que todo olho verá. João capítulo 14, versículo 3, Jesus fala, e quando eu for, eu vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Então Jesus prometeu, se é promessa de Jesus, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso esperar, eu preciso estar pronto. Ninguém sabe de um grande acontecimento que ele vai participar e não se prepara, e não fica pronto. Então, esse acontecimento da volta de Jesus, com certeza irá acontecer, e eu preciso estar pronto. Você precisa estar preparado. Jesus prometeu a sua volta. Atos capítulo 1, versículo 11. Os apóstolos começaram ali, depois que Jesus então foi recebido nos céus, os anjos vieram e falaram, vocês, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que você viu voltando para o céu, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. E a partir dali então os discípulos, os apóstolos de Jesus, começaram a divulgar esse grande acontecimento da segunda vinda de Cristo. E o que nós vemos é que muitas pessoas passam desapercebido porque é mais interessante eu ir num local, eu ir pregar uma palavra, ouvir uma palavra de consolo para mim, uma palavra de conforto, talvez uma palavra que falar que Deus está trabalhando a meu favor, que Deus vai fazer isso na minha vida, que Deus vai fazer aquilo. É bonito isso e com certeza Deus jamais deixará de se cumprir as suas promessas na nossa vida. Mas é interessante eu entender que eu tenho um compromisso de um dia me encontrar com Cristo. Eu tenho um compromisso de que Jesus Cristo virá e eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado para esse encontro. Eu não posso ser pego de surpresa. Ninguém será pego de surpresa. Por quê? Porque Ele prometeu. E Ele virá. Querido, imagine se alguém manda para você uma mensagem. Talvez manda uma carta. Hoje raramente se manda carta. Manda um e-mail, manda uma mensagem. E fala, ó, eu estou me preparando e vou ir para a sua casa. Vou passar alguns dias aí na sua casa. Só que eu não sei exatamente a data, mas está próximo. Essa semana eu vou na sua casa. O que você vai fazer? Você vai preparar para receber essa pessoa, né? É momento de você dar aquela ajeitada na casa, é momento de você preparar um local onde essa pessoa vai ficar. Tem preparação, ninguém vai ser pego. Fulano falou que vem, mas não falou o dia, e vamos continuar vivendo a nossa vida. Daqui a pouco, pego de surpresa, e a casa não está pronta. Mas, na verdade, com as pessoas nós fazemos dessa forma. Se eu vou receber um parente que vem de longe, eu me preparo para receber aquele parente. Mas quando nós falamos da volta de Jesus, que Jesus virá, e cada um de nós prestará conta diante dele daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, muitas vezes não estamos prontos, não estamos preparados. Nós precisamos estar prontos. Assim como disse, assim como o texto fala, eu não sei o momento, eu não sei qual o dia exato. Se eu soubesse o dia exato, eu ficaria tranquilo, aguardando. O texto vai dizer também que se o pai de família soubesse que dia que o ladrão viria para arrombar a sua casa, ele se prepararia. Mas assim como o ladrão vem de uma forma inesperada, Jesus também virá de uma forma inesperada e eu preciso estar pronto, preciso estar preparado. Precisamos viver hoje, como se Jesus voltasse ainda hoje. Porque talvez Ele volte hoje, talvez Ele volte amanhã. Uma citação de Martinho Lutero, ele diz assim, viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem
ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Vivamos dessa forma. Vivamos não como algo do passado, que aconteceu no passado, um passado distante, e como algo que vai acontecer a segunda vinda de Cristo, como algo que vai acontecer num futuro distante. Vivamos como isso possa acontecer ainda hoje, possa acontecer a qualquer momento. Ou seja, precisamos estar pronto, precisamos estar preparado. Primeira coisa que nós precisamos entender é que essa é uma promessa que com certeza se cumprirá e em breve se cumprirá, e eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado. A segunda coisa que eu preciso entender é que o momento exato é incerto. A vinda de Jesus é um momento incerto, ou seja, vai acontecer, eu sei que vai, eu sei que breve acontecerá, mas quando? Eu não sei. No versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, do texto que nós lemos, Jesus disse: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora, e em tudo o que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai, somente Deus. Então, quando Deus determinar, chegou a hora, chegou o momento, Jesus irá voltar. E ele não voltará mais como um salvador, como alguém que veio da primeira vinda dele, que veio para viver aqui no nosso meio, pregar a palavra, morrer em nosso lugar, ressuscitar. Ele não virá mais como um salvador, mas ele virá como um juiz. Ele virá como alguém para fazer uma colheita e colher aquilo que ele plantou. Mateus capítulo 24, versículo 44, ele vai dizer que o Filho do Homem virá numa hora que nós, ou que vocês, não esperam. No momento que nós não esperamos, Jesus virá. Não temos a data, não temos nem sinais exatos do dia, mas entendemos que esse dia cada vez está se aproximando mais. E Jesus compara a sua vinda como um ladrão de noite, ou seja, de uma forma silenciosa, de uma forma repentina, sem avisar. Então ele não vai avisar, tal dia eu vou chegar. Jesus virá e eu preciso estar pronto, preciso estar preparado. Vivemos, o texto do capítulo 24, versículo 37, ele vai dizer: vivemos tempos onde muitos se distraem espiritualmente, assim como nos dias de Noé. As pessoas estavam ali desapercebidas, ele fala, estava todo mundo vivendo a sua vida normal, e às vezes até chamando Noé de louco, porque Noé estava construindo aquela arca. E aí, eles só foram abrir os olhos, só foram entender que Noé estava falando no dia que desceu o dilúvio. Aí era tarde. Então eu não posso ficar esperando, vou esperar. O dia que Jesus voltar, eu vou falar, dá um tempinho aí. Não, não existe isso, irmão. Então eu tenho que estar pronto, o dia que Jesus voltar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto. No ano de 2004, um tsunami pegou milhares de pessoas desprevenidas. Era um dia normal, um dia de sol, praia cheia, e de repente uma tragédia aconteceu. Muitos estavam despreparados para o momento inesperado. Será que se ele soubesse daquele grande acontecimento, ou seja, daquele grande tsunami que ia abalar todas as estruturas, se ele soubesse que ia acontecer aquilo, muitas pessoas, muitas vidas poderiam ser salvas. Mas não, eles estavam desapercebidos. Algo inesperado aconteceu. Mas a volta de Jesus acontecerá dessa mesma forma. E sabe qual a diferença? É que você sabe que vai acontecer. Não sabe o dia, mas sabe que vai acontecer. Você precisa então estar pronto. Você precisa estar preparado. Você não precisa saber o dia. Você não precisa saber a hora. O que você precisa saber é que isso vai acontecer. E você precisa estar pronto todos os dias, todos os momentos. A cada momento que passa, eu preciso me aproximar cada vez mais de Jesus. Nós não precisamos, eu preciso saber, eu não sei qual é o dia exato. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala por quê? Porque eu preciso estar preparado. Eu preciso estar aguardando esse dia como se ele fosse acontecer hoje, amanhã, sei lá. A qualquer momento pode acontecer.
o que nós precisamos é estar preparados. A terceira coisa, eu preciso estar vigilante. Precisamos ser vigilantes. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Precisamos estar vigilantes. O que é ser vigilante? É estar preparado, é estar pronto. E de que forma eu esteja preparado, de que forma eu esteja pronto? Querido, a preparação é uma preparação espiritual, através de uma vida de oração, através de uma obediência ao Senhor, através de estudo da sua palavra, através de uma fé viva no nosso Deus. Eu preciso de que o meu espiritual, que a minha vida esteja preparada para esse grande e maravilhoso encontro. Vigilância significa não dormir espiritualmente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer que eu preciso, estar vigilante, não dormir, estar atento a tudo que irá acontecer, para que eu não seja pego de surpresa. Preparado espiritualmente, estar vigilante, é ter uma vida com Deus, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de devoção na presença do Senhor. Não precisamos viver com medo. Como vai acontecer? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Não precisamos ter medo, precisamos estar preparado, com fidelidade, com atenção, com compromisso na presença de Deus. E preparados, prontos para esse grande acontecimento, para que quando isso acontecer, ou seja, quando Jesus realmente voltar, eu não seja pego de surpresa, não seja um dia de tristeza para mim, mas que seja um dia de alegria, um dia de prazer, um dia de grande bênção. Mateus capítulo 25, ele vai narrar ali a parábola das 10 virgens. E entendemos que aquelas 10 virgens, elas sabiam, ou seja, podemos entender assim que eram todas crentes, acreditavam que o noivo chegaria a qualquer momento, acreditavam que o noivo prometeu que viria e a qualquer momento iria chegar. E o texto vai dizer que 5 estavam prontas, estavam preparadas, ou seja, estavam com seu azeite pronto. E outras 5 não estavam prontas. Sabia que ia acontecer, mas não estava pronta. Querido, da mesma forma, acontece nas igrejas, não apenas na nossa igreja, mas nas igrejas de um modo geral. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas ainda não estão preparados, ainda não estão prontos, vivendo de forma aleatória, sem um compromisso real com Deus. Eu não falo de ter compromisso com a igreja, compromisso com o pastor, mas um compromisso fiel com Deus, ter uma fé viva, uma obediência na palavra do Senhor. Viver de forma genuína, como um cristão, como um crente, cumpridor da palavra do Senhor. Ter uma vida de oração, de devoção na presença de Deus. Vivendo na verdade, não se desviando da verdade. Não vivendo apenas tendo nome num hall de membro de uma determinada igreja. Não dizendo apenas que é crente. Eu sou crente, eu fui batizado, agora para mim eu já sou salvo, tranquilo. Não, é uma continuidade. Eu preciso de estar pronto, estar preparado. E assim como aquelas 10 virgens, na igreja, ainda existem pessoas que ainda estão com as suas lamparinas sem o azeite. Ou seja, estão despreparadas espiritualmente para encontrar com Deus. E nós precisamos de rever o que está acontecendo na nossa vida. De rever aquilo que eu estou fazendo, que está desagradando a Deus. De rever aquilo que eu estou deixando de fazer na obra do Senhor. Estou deixando de orar. Estou deixando de fazer o meu devocional. Estou deixando de lado as Escrituras. Estou passando muito tempo em outras literaturas. Estou passando muito tempo em redes sociais. Mas não estou passando tempo com Deus. Qual é o meu tempo que eu tenho gastado na presença de Deus?
Qual é o tempo que eu tenho gastado lendo, estudando, meditando na palavra do Senhor? Qual é o tempo que eu tenho tirado para estudar, para ler, para meditar, para me fortalecer espiritualmente, fortalecer a fé em Deus? E a pergunta é: como está a sua vida de comunhão com Deus? Será que existe algo na sua vida que você está fazendo que desagrada a Deus? Será que existem pecados na sua vida que ainda não foram confessados? E quando falamos em confessar pecados, que Deus perdoa os pecados, não é eu saber que eu estou pecando, que eu estou errado, e pedir perdão para Deus e continuar na prática daquele delito ou daquele pecado. Quando nós falamos que Deus perdoa os nossos pecados, quando nós falamos que devemos confessar os nossos pecados, a Bíblia diz que nós devemos confessar e deixar, abandonar aquilo, ter uma nova postura. Arrependimento é eu mudar a direção, mudar o foco. Se eu estou caminhando em uma trajetória e eu vejo que aquela trajetória vai me levar ao abismo, eu mudo de situação, ou seja, eu mudo, eu volto para trás, ou eu volto para outro lugar, eu mudo o caminho. Isso é confessar o nosso pecado, isso é arrependimento. E nós precisamos, se existe pecados em nossa vida, que está nos afastando de Deus, nós precisamos confessá-los diante de Deus, se arrependendo, abandonando os pecados. Você está vivendo como servo fiel, ou você está vivendo como alguém distraído, apenas participando de uma igreja? Será que você é um verdadeiro servo fiel do Senhor, pronto, preparado para esse grande acontecimento? Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza se você ainda está pronto, o momento é hoje, o momento é agora para você tomar a decisão de abandonar aquilo que está te afastando de Deus e tomar uma nova postura, uma nova atitude diante de Deus. E para finalizar, creia que a hora que você menos esperar, pode ser a hora em que você verá o Senhor face a face. Se você ver hoje Deus face a face, ou seja, se Jesus voltar hoje, ou se você partir para a eternidade hoje, o que fará? O que você irá falar para Deus quando você estiver com Ele face a face? Você está pronto para esse encontro? Hoje é o dia de acordar espiritualmente. Assim como existem muitas pessoas na igreja e poucas estão preparadas. E o desejo de Deus, o desejo de Jesus Cristo é que quando Ele voltar, todos estejam preparados, porque o céu foi feito para todos. Você tem a oportunidade. Deus não fez ninguém para ser jogado no inferno. Deus não fez ninguém, mas as nossas atitudes, as nossas escolhas, é que muitas vezes nos faz caminhar contrária à palavra de Deus. Ou seja, caminhar para a morte espiritual, para a morte eterna. Se Jesus voltasse hoje, eu pergunto, você estaria preparado? Você estaria pronto? Pense nisso. E se existe algo na sua vida que ainda não está pronto, que precisa ser mudado, que precisa tomar uma nova atitude, não espere para depois. Não deixe para amanhã. Pode ser que o amanhã não venha. Pode ser que a semana que vem não chegue. Quantas pessoas fizeram planos, projetaram sua vida no futuro e esse futuro não chegou? Não ficamos desapercebidos, assim como na época do dilúvio. Fiquemos prontos, preparados, para quando Jesus voltar, possamos estar com Ele e ser recebido na mansão celestial. Amém?